Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia / Climatologia. Hoje é uma sequência da série que vocês estão assistindo de aulas e nós vamos recapitular um pouquinho alguns conceitos para que você teste seus conhecimentos usando o Mapa Mundi. É muito melhor você entender a dinâmica da formação dos climas, das características dos climas, do que simplesmente decorar os climas e as suas características. É muito diferente. Então eu quero recapitular com você os fatores climáticos, ou seja, as condições de latitude, altitude, correntes marítimas que são responsáveis pela formação, pelas características de diferentes climas no nosso planeta. Entendeu? Então vamos lá. Não se assuste com esse mapa, eu peguei um mapa mundi que dá para perceber nesse mapa mundi onde está a linha do Equador, certo? Notem que aqui está a linha do Equador. Também neste mapa dá para perceber o relevo, quanto mais escuro, marrom, são áreas mais altas. Dá para ver também o mar e muitas letrinhas. Olhe com atenção, pode pausar o vídeo, por favor. Eu não vou pausar, eu vou continuar na sequência. Mas pause o vídeo e fique pelo menos uns 3, 4 minutos analisando este mapa, tentando encontrar o que todas as letras A possuem em comum, o que todas as letras B possuem em comum e assim sucessivamente. Combinado? Ó, pausa aí que eu já vou continuar o vídeo. Então eu vou continuar, hein? Você não pausou o vídeo? Poxa, tá assistindo direto? Se você não pausou, pausa o vídeo e gasta os seus 3 a 5 minutinhos analisando o mapa. Vou continuar. A letra A, vamos observar onde tem letra A aqui. Aqui tem letra A, aqui também, aqui também. Aqui também tem letra A, aqui também tem letra A. O que todas as letras A possuem em comum neste mapa que eu coloquei para vocês? Você deve estar louco para responder, né? Se fosse na aula presencial, você já ia levantar a mão e participar. Todas as letras A estão no litoral. Beleza? Quais fatores estão relacionados ao litoral? Você tem que lembrar quais são os fatores climáticos. Então tem latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Latitude é a distância em relação à linha do Equador. Tem altitude, montanha. Quanto mais alto, mais frio. Tem, outra coisa que a gente estudou, maritimidade. Quando uma área está perto do mar, lembra aquela história da panela cheia d'água e panela vazia? A maritimidade faz com que a amplitude térmica seja menor. Isso significa que o verão não é tão quente e o inverno não é tão frio. Então tem maritimidade. Continentalidade. Quando uma região está no centro de um continente, o inverno é muito rigoroso e o verão é muito quente. Isso acontece porque a Terra esquenta muito rápido e esfria muito rápido. Não tem mar para ajudar no equilíbrio térmico. Temos também correntes marítimas quentes, que deixam os climas chuvosos, e correntes marítimas frias, que deixam os climas secos. Isso significa que uma cidade, mesmo estando no litoral, pode ter o clima seco, pode ter o clima desértico, por causa de uma corrente marítima fria. Além disso, temos áreas de alta pressão e baixa pressão atmosférica. A baixa pressão é quando o ar está subindo, tema da nossa última aula, circulação geral da atmosfera. A linha do Equador é uma área de baixa pressão atmosférica, por isso que chove muito. O ar sobe, condensa e chove. Áreas de alta pressão, geralmente nos trópicos, o ar desce e este ar que está descendo é um ar mais frio e seco. Então o ar seco forma desertos, formando centros de alta pressão atmosférica. Tem também o fator monções. O fator monções tem tudo a ver com as diferenças de pressão. Lembra que eu expliquei para vocês a brisa marítima e a brisa terrestre? Eu expliquei para vocês também as diferenças que existem do continente para o oceano nas monções, numa escala mais regional. Então as monções são um fator que acontece especificamente num lugar do planeta. Eu já citei praticamente todos os fatores e agora, mais uma vez, eu peço que você pause o vídeo e que você encontre todos os fatores que eu citei, quase todos que eu citei, cada um é uma letra e não pode repetir. Pausa o vídeo, esse vídeo aqui é muito importante que você interaja dessa forma.
Então vai, vou esperar você aqui, hein? Pausa o vídeo e só solta depois que você conseguir fazer uma lista no seu caderno, letra por letra, que eu vou vir com a correção. E aí? Pausou? O que você está esperando? Beleza, hein? Vou considerar que você pausou o vídeo, fez a sua lista e agora vamos corrigir a lista juntos. Vocês viram que todas as letras A têm em comum estarem no litoral. 2 fatores têm a ver com litoral, 3 na verdade. Maritimidade, corrente marítima quente e corrente marítima fria. Dá uma olhada na letra C, pessoal. A letra C também está no litoral. A letra G também está no litoral. A letra I nem sempre está no litoral. Então, nós temos 3 letras que podem ser esses fatores que eu falei. Corrente marítima quente, corrente marítima fria e maritimidade. Não pode repetir. É lógico que a maritimidade afeta todas essas letras do litoral. Só que só tem 3 letras para 3 fatores. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Na verdade, isso eu já falei no outro vídeo. Conforme a Terra gira, a corrente de ar gira no sentido contrário. E sempre empurra a água para a esquerda, gente. A Terra gira de oeste para leste e o ar vai sempre ser empurrado nesse sentido, que eu estou mostrando aqui com o mouse, tá? Por exemplo, o ar vai ser empurrado da África para a América do Sul. Imagina o seguinte, uma piscina cheia d'água, presta bem atenção nisso, uma piscina cheia d'água, e essa água está parada, e está pegando sol na piscina, pegando bastante sol nessa piscina. A água vai ficar quente na parte de cima, certo? Na superfície vai ficar mais quente a água. Igual, se eu for de um lado da piscina e colocar a mão, vai estar quente a água, se eu for enfiando o braço, a partir do meu cotovelo começa a ficar frio. A minha mão lá embaixo, na verdade, né? Do outro lado da piscina, a mesma coisa. Tá meio quente a água, de repente começa a ficar fria. E se essa piscina fosse uma piscina olímpica e eu colocasse um grande ventilador sempre empurrando a água de um lado para o outro? Por exemplo, se a piscina fosse aqui o oceano entre a África e a América do Sul e o vento estivesse sempre empurrando da direita para a esquerda, a água vai ficar quente igual dos dois lados? Considerando que está pegando o sol? Não! Porque o vento está empurrando a água sempre para o outro lado e a água não consegue ficar quente aqui, por exemplo, onde eu estou. Faz de conta que a piscina está de mim até você. O vento está soprando aqui das minhas costas. A água onde eu estou, a superfície não vai ficar quente, porque começa a aquecer, a água vai sendo empurrada até você. Aí onde você está, a água vai ter mais água quente. Então isso que é a corrente marítima, gente. Olha só que da hora. Presta atenção no desenho do mapa. Aqui onde eu estou mostrando, na costa oeste da África, o mar aqui está frio. A água, ela vem fria do fundo, ela sobe para a superfície e ela vai sendo aquecida a superfície. Só que o vento constantemente empurra ela para cá. É por isso que no litoral brasileiro sempre chega água quente, corrente marítima quente. Então essa corrente quente vem para cá, presta atenção no mapa, vem corrente do Brasil, corrente das Guianas, agora ela passa por aqui, vira corrente do Golfo, quente, e ela vai chegar lá na Europa, gente, por causa da movimentação das massas de ar, da rotação, da circulação geral da atmosfera. Ela é tão importante, essa corrente do Golfo, quente, que ela faz com que a água não congele lá na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, que era para ficar congelado o mar lá. Só que lá chega uma corrente marítima quente, que foi aquecendo desde lá da África, chegou quente no Brasil, continuou quente e foi parar lá no norte da Europa. Incrível, né? Corrente marítima fria sempre vai ser do lado esquerdo dos continentes. Por exemplo, na América do Sul, do lado de cá tem corrente quente, do lado esquerdo tem uma corrente fria. Por quê? Porque o ar está sendo empurrado aqui para cá, sempre empurrado daqui para lá. Então a água ela vem fria, ela começa a ser aquecida e vai sendo empurrada, empurrada, empurrada. Vai chegar água quente lá na Indonésia, galera.
Que doido isso! Então lá na Indonésia, aqui na Oceania, vai chegar água quente, que vai ter uma corrente marítima quente. Isso quando o vento está normal. Deixa eu aproveitar para explicar um negócio para vocês, bem legal. Existe um fenômeno chamado El Niño. A situação normal, sem El Niño, é uma corrente marítima fria aqui, perto do Chile e do Peru. É água fria. Por quê? Lembra que eu falei que o vento está empurrando sempre a água para lá? Não dá tempo da água aquecer. Em alguns anos, a cada 2 anos, 3, às vezes fica sem tempo por um tempo, volta. Ele é um fenômeno um pouco imprevisível. O vento que empurra a água, lembra dos ventos alísios, gente? Os ventos alísios que empurram a água do Pacífico, da costa aqui próximo ao Chile e ao Peru, em direção à parte ali onde fica a Indonésia, ou seja, do Pacífico Oriental, que é essa parte aqui, do lado direito do Pacífico para o lado esquerdo do Pacífico, é o Pacífico Ocidental, eles enfraquecem. E a água que está aqui, que normalmente é fria, se você não estiver entendendo, volta o vídeo, presta atenção que você vai entender, tá? A água que está aqui, que é fria, ela começa a ficar lentamente sendo empurrada para a esquerda. Ela era empurrada rápida. Então por isso tinha corrente fria aqui. Quando acontece esse fenômeno chamado El Niño, que acontece sempre em dezembro, alguns anos sim, outros não, o vento que empurra a água para lá fica fraco e a água começa a aquecer perto do Chile e do Peru. E lembra da história que eu falei para vocês? Quando tem água quente, evapora mais, chove mais. É por isso que chove muito aqui no litoral do Brasil, chove muito aqui no Caribe. Quando tem água fria, corrente marítima fria, tipo a corrente de Humboldt, do Chile, vira um deserto. Só que quando essa água, de forma anormal, aquece, como chama o fenômeno? El Niño. El Niño significa Jesus, porque ele sempre acontece no Natal, perto do Natal. E é antigo. Antigamente, antes de ter o estudo sobre isso, os pescadores percebiam, gente, que os peixes, eles sumiam de vez em quando, perto do Natal. Porque o peixe ali na região do Chile e do Peru, eles gostam muito da água fria, porque a água fria ela vem de baixo, do fundo dos oceanos, cheio de nutrientes, de fitoplânctons, que é o alimento do peixe. Quando a água esquenta, o peixe vai lá pro fundão, e a galera que pescava não achava mais peixe durante alguns meses ali, perto de dezembro, em alguns anos. E eles começavam a falar assim, nossa, olha o fenômeno do menino Jesus de novo acontecendo. Olha o fenômeno do El Niño. E daí ficou o fenômeno do El Niño. Mesmo antes deles saberem as causas, até hoje não se sabe exatamente por que o vento fica fraco, já era chamado de El Niño. Existe também a Laninha. A Laninha é o contrário do El Niño. É um fenômeno que acontece às vezes em julho. Lembra que no El Niño o vento fica fraco e a água começa a aquecer? Na Laninha o vento fica mais forte e a água fica mais fria junto ao Chile e o Peru, aumenta a pesca, mas fica mais seco ainda o clima desses países. Em compensação, como a água começa a ser empurrada mais forte lá em direção à Indonésia, lá começa a ter chuva pra caramba quando tem a Laninha. Muito interessante, né, gente? Eu aconselho você fazer uma tabelinha depois, colocando o El Niño, quando acontece, o que acontece, como ele afeta o Chile e o Peru, o local onde ele acontece, que é o oceano, e como ele afeta as regiões brasileiras. Na sua apostila ou na internet você encontra facilmente como o El Niño afeta as regiões brasileiras. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando tem El Niño, começa a chover mais aqui no Chile, né? E aqui no sul do Brasil, gente, que já chove bastante, tipo lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chove normalmente o ano inteiro. Nossa, começa a ter cada chuva, galera. Chuva assim, coisa de louco mesmo. Surreal a quantidade de chuva que tem quando tem o El Niño. Em compensação, quando tem o El Niño, lá na Amazônia, que normalmente chove bastante, pode reduzir um pouco as chuvas. Então eu queria que vocês dessem uma olhada e fizessem uma tabela bonitinho, colocando todas essas características. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, continuando aqui o esquema das correntes marítimas. Eu acho que eu já dei a resposta praticamente, não sei se vocês repararam. Sempre do lado direito, corrente quente.
tipo aqui na África, corrente quente. Do lado esquerdo, corrente fria. 1 minuto para você falar letra A, G e letra C. Qual das três representa corrente quente, corrente fria e maritimidade? Corrente quente, corrente fria e maritimidade. Valendo! Pausa o vídeo. Responde. Corrente quente, letra A. Olha só, aqui tem letra A, aqui tem letra A, aqui tem letra A, aqui tem letra A. Então essas áreas são afetadas por correntes quentes. Correntes frias, letra G. Ó, aqui tem corrente fria, aqui tem corrente fria, aqui tem corrente fria, aqui tem corrente fria. E a letra C, aqui também tem uma presença de corrente quente. Só que ela é muito mais presente aqui. Então eu coloquei a letra C comparado com a letra E para mostrar a continentalidade, a letra C, desculpa, a maritimidade, a letra C, maritimidade, e a continentalidade, letra E. Olha, por exemplo, o efeito da continentalidade, no meio aqui da Eurásia, no meio da América do Norte, o efeito da continentalidade. Lembrando que as letras que estão aí no mapa, eu fiz esse esquema para ser didático e ao mesmo tempo desafiador, mas cada letra pode ter a influência de mais de um fator climático. O desafio era um fator que mais influencia em cada uma das letras. Eu vou passar para uma outra agora para vocês. Vocês conseguem, olhando no mapa, me dizer qual é a letra que representa a influência da latitude baixa e da latitude elevada? Latitude baixa e latitude elevada? Quais das letras? Posso responder? Latitude baixa, a letra I. Aqui tem latitude baixa, latitude baixa, latitude baixa. Ah, mas e esse B? E esse B que tem aqui? Bom, esse B também aparece aqui. Esse B também aparece aqui. Então o B não poderia ser latitude baixa, porque latitude baixa é tudo que está próximo à linha do Equador. Como é o clima de um lugar que tem latitude baixa, galera? Quente ou frio? Quente. Chuvoso ou seco? Chuvoso. Então, onde tem a letra I, são climas quentes e chuvosos. Já adianto o nome do clima para vocês nesses lugares onde está a letra I. É o clima equatorial. Equatorial. E a latitude elevada é a letra F. Latitudes elevadas, ó, na Antártica e lá em cima no Ártico. Estão muito distantes da linha do Equador. Portanto, o clima nessas regiões é muito frio. Já adianto o nome do clima para vocês. Pode ser o polar, subpolar ou frio. São os climas das latitudes mais elevadas. Vai anotando, galera. Clima equatorial, linha do Equador. Quente e chuvoso o ano inteiro. Clima polar, subpolar e frio. Vai uma sequência de cima para baixo do clima polar, subpolar e frio. São climas muito frios, onde vai ter pelo menos uns 8 meses com temperaturas abaixo de zero. Nem chove nesses lugares, galera. A precipitação ocorre em forma de neve. Nos meses de verão, pode chover um pouquinho sim, mas em geral, neve praticamente o ano inteiro, desses lugares que eu falei para vocês. Olha quantos fatores já foram. Latitude baixa, letra I. Latitude elevada, letra F. Corrente marítima quente, letra A. Corrente marítima fria, letra G. Maritimidade, letra C. Continentalidade, letra E. Lembra do que acontece com o clima onde tem maritimidade e continentalidade? Maritimidade tem uma amplitude térmica ao longo do ano menor. Significa que o verão não é tão quente, o inverno não é tão frio. Já na letra E, meu Deus do céu. Por exemplo, na letra C, o verão, vamos dizer que é Inglaterra e Ucrânia. Na letra C, verão, 25 graus, mais ou menos. Inverno, 5 graus, mais ou menos. Na letra E, verão, 30 graus. Inverno, menos 25 graus. Olha a variação. Quase 60 graus de amplitude térmica. 30 para cima, 30 para baixo. Na letra C, que é maritimidade,
não varia tanto, porque lembra aquela história da água, que demora para esquentar, demora para esfriar? A mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu já falo para vocês o nome de dois climas, da letra C e da letra B. Letra C e letra E, tá? B não. Letra C e letra E. São os climas temperados. Os climas temperados, eles ficam na região entre os trópicos e os círculos polares, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Vai gravando essa sequência de climas, do mais frio para o mais quente. Polar, polar, subpolar, frio, temperado. O temperado pode ser o temperado oceânico, que tem menor variação do verão para o inverno, e o temperado continental, que tem maior variação do verão para o inverno. Gente, um clima temperado continental pode ser pior para o ser humano viver, mais difícil para o ser humano viver, do que de repente um clima frio até. Porque o temperado continental, a variação é muito grande de temperatura. Nós também encontramos clima temperado aqui na América do Sul, no Chile, basicamente na Argentina. Agora, no restante aqui dos continentes que estão no hemisfério sul, eles já vão indo em direção à faixa de climas tropicais. Um pouquinho de clima temperado no sul da África, um pouquinho de clima temperado na Nova Zelândia e também na Austrália. Olha quanta coisa que já foi. O que mais que falta de fator que eu não falei? Já foi latitude baixa, letra I. Já foi latitude elevada, letra F. Já foi corrente quente, letra A. Corrente fria, letra G. Já foi maritimidade, letra C. Continentalidade, letra E. Altitude. As áreas em marrom são áreas com altitudes elevadas. Por exemplo, aqui tem altitude elevada, mas o letra F a gente já descobriu que é latitude elevada. A letra B, as rochosas nos Estados Unidos, no Canadá. A letra B, nos Andes, na América do Sul. A letra B, na região central da África, nessa região que chama Rift Valley, onde tem a placa tectônica está quebrando, formando uma cadeia de montanhas elevadas ali. Letra B. A letra B aqui no Himalaia. E o que acontece com o clima sob a influência da altitude? Lembra? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso significa que na letra I tem altas temperaturas e chove bastante, clima equatorial, mas na letra B, que também está na linha do Equador, mas está numa montanha, as temperaturas podem ser abaixo de zero, gente. A mesma coisa aqui na América do Sul. Enquanto na letra A nós temos aqui um clima chuvoso, porque está a nível do mar e tem corrente marítima quente, não está tão distante da linha do Equador, na letra B, praticamente na mesma latitude, as temperaturas são muito baixas por causa da elevada altitude. Quanto mais alto, mais frio. Isso acontece porque o ar é rarefeito, ele tem menor capacidade de reter calor. Isso acontece por causa do albedo. Lembra da história do albedo? Que nas montanhas tem gelo e o gelo ajuda a refletir a luz, absorvendo menos calor. Isso acontece por causa da superfície irregular, pontiaguda, difícil de aquecer. Então, por todos esses motivos, quanto mais alto, mais frio. Eu falo porque uma vez um aluno meu disse que o irmão falou assim: mano, mas quanto mais alto não está mais perto do sol, não era para ser mais quente? Então você tem que ficar por dentro desse tipo de pegadinha, para você saber responder. Você tem os motivos que eu falei agora há pouco para vocês. Falta um fator. E os climas vocês já estão entendendo a dinâmica. Ao mesmo tempo que você detecta o fator climático, você descobre como o clima é por causa do fator e você já está aprendendo o nome também do clima que fica ali naquela região. Para que decorar tudo? Tem que entender a dinâmica, o mecanismo que está por trás de tudo isso. Então vamos lá. Lembra da história da última aula que na linha do Equador o ar está sempre subindo, baixa pressão? E que esse ar desce nos trópicos e quando ele desce seco, pesado, formando centros de alta pressão atmosférica, responsáveis por desertos. O deserto mais conhecido do mundo, olha para ele e veja qual é a letra.
e você já vai saber qual que é o fator climático. Você pensou no deserto do Saara? Muito bem. O deserto do Saara está aqui. Olha a letra. Letra D. Fator climático, zona de alta pressão atmosférica. Olha outro deserto aqui, gente. Deserto da Austrália, o grande deserto australiano. Letra D. Uma área extremamente seca o ano inteiro por causa da alta pressão atmosférica. Também poderia colocar uma letra D aqui, alta pressão, uma letrinha D aqui, alta pressão, uma letrinha D aqui também, tem uma área de alta pressão atmosférica. Então os desertos, eles estão relacionados ou às correntes frias, que formam desertos, nas letras G tem deserto, ou as zonas de alta pressão atmosférica, por exemplo, a letra D, aqui também tem o deserto da Namíbia, aqui tem o deserto do Arizona, ou há uma barreira de montanhas que depois da montanha tem deserto. Então aqui, por exemplo, tem deserto e não é por causa da alta pressão atmosférica, é por causa da barreira de montanhas do Himalaia, que não deixa a umidade passar para cá. Aproveitando o Himalaia, qual seria a letra H? Diferença de pressão do verão para o inverno, a terra esquenta mais rápido, o ar sobe, puxa a umidade do oceano, é barrada pela montanha e daí chove pra caramba durante 2 ou 3 meses. Clima de monções. Então a letra H, o fator monções. Eu aconselho muito que você pegue, tire um print desse mapa, que você treine. Não me vai decorar por letra, tá? Ah, letra A é isso, letra B é isso. A letra está no mapa só para que eu não tenha que escrever tudo aí. Essa letra, ela muda, tá? Não existe um padrão. Então, pegue o mapa, de preferência pegue um mapa em branco, sem nenhuma letra, e vai apontando e falando qual fator climático que influencia cada um dos lugares que você apontar aí. Tudo bem, pessoal? Aqui tem o gabarito para você fazer a correção, tá? Gabarito, tudo que eu falei ali, tá anotadinho aqui o nome. Deixa eu sair essa... Isso, ó. Então tá aqui o gabarito para você conferir. Isso não é uma coisa que você é obrigado a decorar, mas você entendendo esses fatores vai facilitar demais a compreensão dos climas do planeta. Mais um desafio para a gente ir indo para a parte final da aula. Identifique os climas pelas cores e pela lógica dos fatores climáticos. O segredo é tentar descobrir pelos fatores e já ir pensando nas características do clima. Então eu tirei o nome dos climas, deixei apenas as cores e você pode agora lembrar dos fatores climáticos. Vamos fazer um pouquinho, eu vou fazer um pouquinho junto com vocês. Eu pauso, vocês fazem sozinhos e depois eu volto e faço uma correção. Então, por exemplo, o clima que está em vermelho, perto da linha do Equador. Fator climático, baixa latitude. Significa que é um lugar quente e que tem sempre ar subindo, chovendo demais. Consequentemente, só pode ser um clima quente e chuvoso o ano inteiro. E o clima da linha do Equador é o clima equatorial. Tentem fazer um pouquinho os outros. Vamos ver quantos que vocês vão acertar. Os nomes eu vou falar todos aqui aleatoriamente, todos que eu lembrar pelo menos. Deixa eu contar, tem 4, 8, tem 10. Então eu vou falar os nomes aleatoriamente de todos os climas que tem. Você pode anotar, depois pausar o vídeo e tentar descobrir e pensar nas características dos climas. Jeito muito diferente de estudar, esse jeito de estudar a climatologia que eu desenvolvi. Eu espero que vocês gostem, que vocês entendam o que está por trás, que você nunca mais vai esquecer. Isso que é importante. Então vamos lá, vou tentar falar os 10 climas que estão presentes nesse mapa. Tem o clima desértico, que é o mais seco. Sempre em volta de um deserto tem um clima semiárido, que é quase desértico. E sempre perto de um deserto, um semiárido, perto do mar, sempre vai ter um clima que chama Mediterrâneo. Vou aproveitar para explicar ele. Eu e você que está aí. Faz de conta que eu estou no meio do deserto. Conforme eu vou saindo do deserto, vai ficando menos seco, que é o semiárido. E onde você está é o clima mediterrâneo, porque atrás de você tem um mar. Eu vou explicar o que acontece. Quando é verão, o deserto expande, chega até você. E você fica seco, clima seco. Quando chega o inverno, o deserto
dá uma diminuidinha, a massa do deserto. Então, ela expande, diminui. E quando ela diminui no inverno, o que está atrás de você mesmo que eu falei? O mar, né? Então a umidade do mar vem e faz chover um pouquinho aí nas suas costas. Então este é o clima mediterrâneo. Ele é diferente de todos os climas do mundo, porque em geral, quando é quente, chove, né, gente? Mais quente, evapora mais e chove. Só que o Mediterrâneo não. Como ele fica perto de um deserto, vai olhando no mapa para você identificar qual será que é o Mediterrâneo, ele sempre fica depois de um deserto e de um semiárido e nas costas um mar. Então, recapitulando, eu sou o deserto, está chegando em você semiárido, você é o Mediterrâneo, atrás de você tem o mar. O verão, seco. O inverno, chove um pouquinho. Não chove muito, porque é meio seco, é um dos climas secos, é o Mediterrâneo. Então tem 3 climas secos: deserto, secão, semiárido, bem seco, e o Mediterrâneo, sequinho. São 3 climas. Outros climas, falar climas frios: polar, subpolar e frio. Eu acho que tem até mais que eu estou falando do que tem no mapa. No mapa, pelo jeito, tá só o polar e depois já vem o frio e o temperado. Acho que já vai direto para o temperado nesse mapa aí. Polar, que pode ser polar, subpolar e frio, todos juntos, e o temperado. No mapa, eu estou olhando aqui, tem o temperado continental e o temperado oceânico. Acho que você sabe a diferença, né? O temperado continental e o oceânico. Na Europa dá para ver bem isso, na Europa e na Ásia. Outros climas, tem o equatorial, o tropical e o subtropical. O equatorial, o tropical e o subtropical é uma sequência também, do mais quente para o menos quente. Equatorial, tropical, que diferente do equatorial, o tropical já começa a ter uma estação seca. O verão chuvoso e o inverno seco. E o subtropical, ele já é um clima que já vai indo para o temperado. É uma sequência, vai indo para o temperado. Só que ele tem as chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo e a temperatura um pouquinho mais baixa. Além de todos os climas que eu falei, tem também o clima de montanha, ou frio de montanha. Que eu estou olhando ele, eu estou louco para apontar no mapa. Pausa o vídeo, tenta descobrir o nome de todos os climas usando a lógica dos fatores climáticos. Por exemplo, do lado que tem corrente fria vai ter deserto. Nas latitudes elevadas os climas são frios. Nas latitudes baixas os climas são quentes. Onde tem centro de alta pressão, deserto, em volta semiárido, em volta Mediterrâneo, se tiver mar nas costas. Vai, pausa o vídeo, eu vou esperar vocês. E aí, não pausou ainda? Então quer saber? Você vai ficar assistindo o vídeo aqui direto? Eu vou tomar um café enquanto você faz o exercício. Quem pausou o vídeo e está vendo agora não está entendendo nada, né? Cafezinho gostoso. Vamos para a resposta? Ah lá, galera. Uma sequência de climas, tá? Vou falar primeiro uma sequência do mais quente para o mais frio do planeta, sem considerar climas secos e montanhosos. Do mais quente para o mais frio, do Equador para os polos. Equatorial, tropical, subtropical, temperado, frio, polar. Equatorial, tropical, subtropical, temperado, frio, polar. Às vezes o polar e o frio eles colocam juntos. Altitude, quanto mais alto, mais frio. Pode ser em qualquer lugar do planeta. Se tiver uma luta dos fatores climáticos, a altitude sempre ganha. Porque não importa onde estiver, uma montanha sempre vai ser fria. Outros climas secos, desértico, semiárido, mediterrâneo com mar nas costas. Resposta, galera. Vamos ver se vocês acertaram, hein? Equatorial é o vermelho, tropical é o rosinha. Aí vem o subtropical, é esse rosinha aqui, meio roxinho. Meio ruim para nome de cor, viu, gente? Esse aqui. Aí vem o temperado, que é esse daqui. Tudo por lógica, hein? Sem decorar.
e esse é o clima polar. Aqui embaixo também, pode ser polar ou subpolar. O roxo escuro é o de montanha. O amarelo claro, quase branquinho, é o desértico, em volta semiárido e depois mediterrâneo. Olha lá, o Mediterrâneo no sul da Europa é por causa da influência do deserto do Saara. Eu acho que eu falei todos, gente. Ah, o temperado continental, o temperado oceânico. Aqui tem os nomes, ó. Peguei um mapa da internet. Agora eu vou mostrar um outro. Mesmo esquema, com um mapa um pouquinho diferente. Mesma coisa. Pausa o vídeo, tenta ver os nomes de todos os climas que tem aí, para vocês verem dois mapas diferentes que dá para ter uma ideia, pelo menos, de quais são os climas. Se você acertar 90%, 80%, já está excelente, gente. Pausa o vídeo, sem brincadeira agora, e escreva os nomes de acordo com as cores. Deixa nos comentários se você toma café com açúcar ou sem açúcar. É sério, deixa nos comentários do vídeo do YouTube que eu quero fazer uma pesquisa com todo mundo que assistir esse vídeo, hein? Eu tomo sem açúcar. Você toma com açúcar o cafezinho ou sem açúcar? Ou com adoçante também, você pode responder. Aí tem os nomes, ó. Umas variações. Polar, subártico, subpolar. É para vocês entenderem que não tem só uma classificação climática, só um nome. Tem variações, mas você que entende a lógica, você consegue estudar muito bem. E o desafio final, olhando apenas o mapa do Brasil, considerando que aqui está a linha do Equador, tem uma floresta, um centro de baixa pressão, aqui está o trópico, lembra daquela história do clima que eu falei? Equatorial, tropical, o que quer dizer subtropical? Subtropical. Subtropical é uma faixinha que fica entre tropical e temperado. Subtropical. Tem aqui litoral, chove mais. Aqui tem uma área que é mais uma altitude mais elevadinha. E aqui, onde tem Juazeiro, tá vendo esse amarelo? Nessa região do Brasil tem uma serra. E aqui também tem planaltos, que não deixa a umidade chegar aqui. Por mais que esteja numa região chuvosa, aqui tem um bloqueio do relevo que não deixa a chuva chegar aqui no meio. Vou falar os climas do Brasil aleatórios, bem facinho, espero que vocês acertem todos. Tem o subtropical, tem o equatorial, tem o semiárido e tem os tropicais. Tem o tropical tradicional, tropical, tem o tropical litorâneo e também tem o tropical de altitude. Será que você consegue dar os nomes para todos os climas do Brasil? Vou falar mais uma vez, só que agora eu vou falar as características dos climas. Tem um clima que é quente e chuvoso o ano inteiro. Tem um clima que é o mais frio do Brasil, com chuvas moderadas, digamos assim, mas bem distribuídas ao longo do ano. Tem um clima que ele é o mais seco do Brasil. O mais seco do Brasil. Chove 2 ou 3 meses, as chuvas são bem irregulares e mal distribuídas. Irregulares e mal distribuídas. Tem um clima que ele tem o verão chuvoso e o inverno seco. Só que esse mesmo clima, ele perto do litoral, ele chove demais. Chove muito mais do que o normal, ao longo do ano inteiro. Inclusive, esse mesmo clima no litoral do Nordeste chove no meio do ano, por causa das massas de ar que atuam. E este mesmo clima nas regiões mais altas, tipo Campos do Jordão, ele já é mais friozinho. Será que você descobriu os climas, as características? Então vamos à resposta, pessoal. Clima equatorial, quente e chuvoso o ano inteiro. Subtropical, que é o verde clarinho, é o mais frio do Brasil e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano. Tem maior amplitude térmica porque ele já está mais distante do Equador. O mais seco é o semiárido, esse amarelão, que é o semiárido. E o restante é tropical. O tropical tradicional é o laranja, verão chuvoso, inverno seco. O tropical de altitude é esse outro amarelinho, não é o mesmo, viu? Tá parecida a cor, mas é um amarelo um pouquinho mais escuro. Ele é igual, só que ele é mais frio ao longo do ano, por causa da altitude. E se for alto pra caramba, tipo Campos do Jordão, Poços de Caldas, Monte Verde, aí ele é bem friozão. E tem o tropical litorâneo,
que é igual ao tropical, só que ele é mais chuvoso. Conforme vai para o Nordeste, ele vai ficando mais chuvoso no meio do ano por conta das massas de ar que atuam no Brasil, que é um tema que a gente vai ver numa outra aula. Então é isso. É uma aula diferente, galera, porque eu acredito, falando sério agora, que vocês têm que rever esta aula. Não dá para ver só uma vez. Você tem que voltar no começo da aula, daí tudo vai fazendo sentido. Se você assistir essa aula umas 2 ou 3 vezes, ela vai fazendo cada vez mais sentido. E uma técnica muito boa para você rever o conteúdo é assistir uma aula inteira na velocidade normal, depois assistir trechos da aula ou em velocidade rápida, e depois você assistir a aula mais ou menos na velocidade 2, 1,75 e sem som. E você tentar narrar a aula, lembrar tudo que o professor falou. Eu sei que é uma atividade que exige um tempo e ninguém é obrigado a fazer. Tá? Então eu acho que o básico é assistir a aula uma vez e tentar fazer alguns exercícios da apostila. Agora, se você quiser já garantir bem esse conteúdo lá para o terceirão pro vestibular, ou você que eventualmente está no terceirão e está assistindo essa aula agora, eu acho que vale a pena sim rever esta aula, tá? Fica a dica, espero que você tenha gostado dessa aula e não deixa de comentar se você toma o seu cafezinho com ou sem açúcar. Valeu, moçada, obrigado e até a próxima!